Se abrirmos a palavra, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor e agora iremos abrir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la e nos conceda o poder para viver conforme aquilo que o Senhor nos revela. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Nós estamos de uma série às quartas-feiras sobre o grande conflito entre o bem e o mal, e também baseado no livro inspirado O Grande Conflito. E hoje nós iremos estudar sobre os inimigos da igreja, e a Bíblia apresenta esses inimigos no livro do Apocalipse. Eles estão mais relacionados ao tempo do fim, ao tempo que vivemos, e há muitas digamos assim, muitas verdades sobre esses inimigos. E nós devemos saber para poder discernir como vamos viver diante de tudo o que está diante de nós e do que pode acontecer. Assim, quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. E vamos ler o verso 13 inicialmente. Apocalipse 16, o verso 13. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A primeira pergunta que nós fazemos a esse texto é por que são 3? Por que não são 4, não são 5, 10 ou apenas 1? Mas a Bíblia diz que são 3 espíritos imundos, e outra coisa interessante, ela diz que são semelhantes a rãs, esses espíritos imundos. Por que rãs? Qual a razão de colocar aqui que eles são semelhantes a rãs? A palavra 3 na Bíblia tem um significado muito importante, e não está aqui por acaso. Há uma razão pela qual o apóstolo coloca que são 3 espíritos imundos. Lembre-se que quando Lúcifer foi expulso do céu, ele trouxe a 3ª parte dos anjos. No Egito foram 3 dias de trevas. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pedro nega Cristo quantas vezes? 3 vezes. Quantas foram as tentações de Jesus? 3 tentações. E quantas são as portas da cidade santa? Segundo Apocalipse 21, são 3 as portas. Portanto, nós podemos ver que pela Bíblia o número 3 tem um significado muito especial, e ele aqui tem um significado especial neste contexto dos inimigos da igreja. O número 3 aqui significa totalidade. Então, nós temos aqui 3 espíritos imundos, eles são a totalidade do mal para o tempo do fim. E é isso que nós vamos estudar sobre esses 3 inimigos. Ele diz que esses 3 inimigos são o dragão, a besta e o falso profeta. Nós acabamos de ler, Apocalipse 16, 13. O dragão aqui é uma referência ao espiritismo, um inimigo da igreja. A besta é uma referência à igreja cristã apostatada, e o falso profeta é uma referência ao protestantismo apostatado. Portanto, esses todos serão inimigos da igreja de Cristo. O espiritismo, a igreja cristã apostatada e o protestantismo apostatado. E a Bíblia diz que esses 3 espíritos imundos são semelhantes a rãs. Interessante. Em Apocalipse, muitas coisas Deus fala aquilo que vai acontecer, mas Ele nem sempre diz como vai acontecer. E a referência a rãs, nós temos que olhar no Antigo Testamento qual o significado disso, porque somente lá no Egito aparece essa referência a rãs, e agora aparece aqui em Apocalipse uma referência a esses 3 espíritos maus. Portanto, quando fala sobre rãs, está falando sobre o poder máximo do mal, porque no Egito
até aí o poder do mal na sua totalidade agiu e pôde também fazer os mesmos sinais que Deus fazia. Até ali o mal exerceu o seu poder. Portanto, nós temos aqui 3 espíritos imundos que irão exercer o seu poder máximo no fim dos tempos. Portanto, nós temos o espiritismo, a igreja cristã apostatada e o protestantismo apostatado, todos usarão o poder máximo contra a igreja cristã. E são imundos porque eles, na verdade, ensinam aquilo que a Escritura não ensina. E é isso que nós vamos ver na sequência do nosso estudo nesta noite. O primeiro desses 3 espíritos imundos que nós vimos é o espiritismo. E o espiritismo, na verdade, ele é a comunicação não com os espíritos e nem a comunicação com os mortos. O espiritismo é o quê? Alguém pode me ajudar? É a comunicação com quem? Com os espíritos. Isso é espiritismo. Quando as pessoas vão ao espiritismo, elas não vão falar com alguém que morreu. Elas vão falar com os espíritos. Então, o espiritismo é a comunicação com os espíritos. É o maior poder que Satanás terá no fim da história deste mundo, será o espiritismo. É a agência de curas, milagres. Através do espiritismo, doentes serão curados. Através do espiritismo, milagres serão feitos e as pessoas irão se maravilhar com este poder. A inspiração diz que o espiritismo é a obra-prima de Satanás. Olha que interessante. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós podemos ver que elas estão nos direcionando para o fim dos tempos, nos quais essas questões, esses espíritos irão atuar, será uma evidência de que o fim está perto. Nós temos várias evidências. Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, nós temos revelações sobre o fim, mas temos aqui diante de nós uma declaração sobre o espiritismo, e ele é uma manifestação do fim dos tempos. Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você fosse a 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler os versos 9 a 12, o que Paulo diz sobre o espiritismo. Ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqui nós temos claramente uma referência à vinda de Cristo relacionada ao que o espiritismo irá fazer, fazendo as pessoas acreditarem na mentira, dando crédito à mentira e recusando a verdade sobre Deus. Portanto, o espiritismo é um meio de comunicação chamado sagrado, o qual Satanás utiliza. E se vocês olharem para os acontecimentos, vocês podem ver que esse é um ramo da espiritualidade que tem crescido a passos largos. Hoje, milhares de pessoas estão procurando respostas para os acontecimentos. E se daqui para frente as coisas irão cada vez acontecer de uma forma mais sequencial, certamente as pessoas irão buscar cada vez mais isso. Eu vi uma declaração, um dia eu vou pregar sobre isso, declaração de um satanista, e ele declarou que muitas pessoas o procuravam para terem essa comunicação com os espíritos, e ele fez dessas muitas famosos. Ele falou: eu os fiz famosos. Uns queriam cantar, outros queriam tocar, e
e ele fez todos os trabalhos, e essas pessoas se tornaram mundialmente famosas. Mas quem lhes dava o poder, disse esse satanista, eram os espíritos. Então, o espiritismo está por trás de todos esses acontecimentos que o mundo está sendo envolvido. A Bíblia diz, então, que são 3 espíritos imundos, e o dragão, que é Satanás, também é o espiritismo através da mediunidade. A besta é a igreja cristã apostatada, e ela nega a lei do Senhor, e através do espiritismo ou do espiritualismo, ela é conduzida pelos espíritos através dos movimentos carismáticos que eles dizem hoje nas diversas igrejas. Na verdade, todo esse acontecimento está por trás desses espíritos que estão atuando. E no falso profeta, que é o protestantismo apostatado, há uma negação clara do evangelho, onde as pessoas colocam a salvação como obras e colocam também a questão de não seguir a lei do Senhor. E no espiritismo, aqui no protestantismo apostatado, está o dom de falar línguas, o dom de fazer milagres. E hoje nós podemos ver isso claramente, onde nessas igrejas as pessoas estão falando línguas e operando milagres, e estão dizendo que este é o poder de Deus sobre a vida deles, e pensam ser o batismo do Espírito Santo. Só um adendo sobre isso, é interessante que Jesus nunca falou línguas e foi cheio do Espírito. Então, falar línguas não é uma evidência de ser batizado no Espírito Santo. No movimento carismático, a palavra que vem da palavra carisma quer dizer dons e dons do Espírito. Portanto, falar em línguas, curas, dons espirituais, profetizar, batismo no Espírito Santo, expulsar demônios e milagres, tudo isso está por trás desse movimento carismático, no qual está sendo envolvido o mundo nessa questão do espiritualismo. O espiritismo moderno surgiu com um senhor chamado, ele começou nas batidas da família Fox nos Estados Unidos, mas mais recentemente com um senhor William Joseph Seymour nos Estados Unidos, um pregador metodista afro-americano, onde ele fala sobre essa questão dos movimentos carismáticos e da descida e o batismo do Espírito Santo. Ali começa o movimento carismático e o espiritualismo moderno, ou o espiritismo moderno. E como será formada essa tríplice aliança do espiritismo, a igreja cristã apostatada e o protestantismo apostatado? Nós jamais imaginaríamos que seria este caminho, mas este o é. Tem um senhor chamado Dr. Egon Geddes, ele é o representante de todos os teólogos protestantes dos Estados Unidos, junto ao Vaticano, em Roma. E ele disse a seguinte declaração: através da experiência espiritual do batismo no Espírito Santo, todos seremos irmãos em Cristo Jesus. O caminho pelo qual Satanás vai conduzir o mundo para unir as pessoas será nesse suposto batismo no Espírito Santo. E aqui está a razão pela qual nós devemos ter luz, segundo a palavra, para não termos um batismo que não seja do Espírito Santo, mas que seja outro. O falar línguas, operar milagres, fazer curas, não é evidência de você ser batizado no Espírito Santo, muito pelo contrário. E esse movimento carismático, esse movimento de buscar o Espírito, começou com 2 suecos batistas. Eles trouxeram para o Brasil Gurnan Vink e Daniel Berg. Eles foram a uma igreja em Belém do Pará, e eles foram a uma igreja tradicional, e nessa igreja eles começaram com esse movimento de falar línguas. A igreja falou: não, isso não é nosso, nós não queremos. Ou eles expulsaram da igreja, e eles saíram da igreja e foram alugaram um imóvel à frente da igreja, e metade da igreja saiu e foi, e ali começou o movimento carismático naquela igreja, e aí dali surgiram outras, e hoje este movimento carismático está no mundo inteiro. Hoje todos buscam o batismo no Espírito, buscam o dom de línguas, buscam os milagres e assim por diante.
no final dos tempos, Deus irá preservar a sua igreja de tudo isso, porque na verdade nós não iremos operar milagres, não da forma como Jesus os fazia em seu tempo, e nem os apóstolos que curavam as pessoas todos os dias. Nós não teremos esse poder, e aqui será a grande prova para os verdadeiros cristãos, porque todos estarão operando milagres. E aí eles vão dizer: vocês não têm o Espírito Santo, porque vocês não podem curar as pessoas. Os outros curam e vocês não curam. Vocês dizem que são o povo de Deus, a igreja de Deus, e vocês não podem curar alguém que está enfermo. E levam para outros e são curados. Mas nós iremos nos defender apenas com a verdade bíblica. Batismos, curas, milagres, batismo no Espírito, como dizem, milagres não são sinais de que alguém realmente esteja sendo guiado pelo Espírito de Deus. Dr. Egon Getz ainda afirma: o carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. A união das igrejas não é uma união institucional. Olha o que ele diz. A união das igrejas não é uma união institucional. Isso é, as pessoas não vão deixar de ser adventistas, batistas, metodistas, católicos, para serem todos espiritualistas, por exemplo. As pessoas continuam sendo membros das suas igrejas, mas todos vão se unir de outra forma. Ele diz: esta tentativa no Concílio Mundial das Igrejas fracassou. A união hoje é espiritual. Não será institucional, mas espiritual. Através da experiência espiritual do batismo do Espírito Santo, diz o Dr. Egon Getz, católicos, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, judeus e etc., todos seremos irmãos em Cristo Jesus. Todas as pessoas vão se unir baixo esta bandeira do espiritismo e do espiritualismo. Assim que, em breve, vamos ver todas essas manifestações de uma forma cada vez mais real diante de nós. Em um livro, A História da Redenção, Ellen White escreveu: pouco a pouco, Satanás tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora, não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos, e o mundo será arrastado para as fileiras deste inimigo. Portanto, nós temos uma advertência na palavra, que são 3 espíritos imundos, operadores de sinais, de maravilhas, de bênçãos, por trás de milagres e curas, mas ali não estará o poder de Deus. Sinais são uma evidência do tempo do fim. Sinais de milagres, curas e assim por diante, são evidências que Jesus está voltando. Em Mateus 24, Jesus deixa bem claro que os falsos profetas fariam sinais, milagres e curas. Portanto, milagres são marcas da falsidade e não da verdade. E nós seremos provados sobre isso. Em Mateus 24, Jesus diz que milagres, na verdade, são um engano. Estamos vivendo no tempo do fim, e a certeza disso são as operações do poder de Satanás através do espiritualismo moderno. Basta você olhar para os filmes que estão surgindo, para os diálogos que há com os mortos, que na verdade é apenas uma forma de poder direcionar as pessoas, enganando-as que é possível você falar com quem partiu. E a conversa nesses filmes, se você quer ver um filme que você vai lembrar claramente, é Ghost, O Outro Lado da Vida, onde a esposa conversa com o suposto marido que morreu. Na verdade, essa é a maior evidência da comunicação com os espíritos. Isso caminha a passos largos, estamos diante da volta de Cristo muito em breve. As batidas na casa das irmãs Fox
é uma das mais de 200 formas de espiritismo. Interessante. Nós pensamos que apenas fossem aquelas batidas quando os espíritos bateram, mas existe, na verdade, o espiritismo antigo, que ele era evidenciado e apresentado através da bruxaria e da feitiçaria. E hoje nós vimos filmes falando sobre bruxos e as pessoas acham muito legal. Devagarinho a mente vai sendo conduzida a aceitar a comunicação com os espíritos. O espiritismo pagão é visto na Nova Era, nas religiões orientais. Nós temos o espiritismo espírita de Allan Kardec, Chico Xavier, Umbanda e Macumba. Nós temos o espiritismo científico, são telepatias, astrologia, parapsicologia, hipnose e assim por diante. Este ano, num dos canais da TV aqui em Porto Alegre, teve hipnose em canal aberto ao meio-dia. Estava assistindo o jornal e no meio do jornal eles colocaram uma pessoa que fazia hipnose e ele hipnotizou uma pessoa em rede nacional, como dizemos. Interessante que ele encostava na pessoa e perguntava para ela: onde você está? Ela dizia: eu não sei. Onde você mora? Eu não sei. E aí ele fazia um sinal, ela voltava e ele fazia as mesmas perguntas. De onde você é? Ela falou: eu sou aqui de Santa Catarina. Onde você mora? Eu moro aqui em Florianópolis. Aí ele batia nela de novo e ela entrava em transe e ele conduzia a mente dela. O que isso acontece? O que acontece por trás da hipnose? Algo que parece tão bonito, você voltar à sua vida passada para você entender os seus traumas. Sabe o que acontece? Satanás toma conta da mente e ele enfraquece a mente. Portanto, e quando você estuda a Bíblia, a sua mente é fortalecida pelo poder de Deus. Assim, que esse espiritismo, espiritualismo está entranhado em tudo que nós podemos ver neste mundo. Ellen White tem uma visão de um trem, e ela vê esse trem e ela diz as palavras dela dessa forma: via a rapidez com que este engano, o espiritismo, se propagava, foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcando nele. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente. Olha só, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. E o anjo disse: Satanás. Nós podemos olhar que nós temos realmente 3 espíritos imundos, inimigos da verdade. Nós precisamos nos fortalecer naquilo que o Senhor disse, na sua palavra, e que ela nos conduza. Somente a verdade nos libertará dos enganos deste mundo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde em meio a este conflito entre o bem e o mal, que somente a verdade seja a razão da nossa fé e da nossa crença. Que somente a verdade permeie as nossos pensamentos, os nossos caminhos, e que essas verdades nos livrem dos enganos que o mundo será levado de uma forma sem perceber, mas que está indo e caminhando por esse caminho. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nesta noite estudamos sobre os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que através do espiritualismo moderno, o mundo está sendo enredado através do espiritismo, da igreja cristã apóstata e do protestantismo apostatado.
todos estão sendo envolvidos pela comunicação com os mortos, pelos ensinos e busca de milagres e curas. Guarde o teu povo, Senhor, pelo teu poder. Que nós não sejamos levados pelo fascínio desses milagres, dessas operações, mas que nós confiemos só e unicamente na tua palavra e na tua verdade. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém.